Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Andressa Costa. Estamos aqui para falar hoje sobre processo de execução. Qual é o procedimento e para que serve? Você sabe? Vamos lá, após a vinheta. Então, pessoal, o processo de execução é diferente do processo de conhecimento. No vídeo passado, nós falamos sobre o processo de conhecimento, que é aquela busca onde o autor, onde o requerente procura convencer o juiz de que todos os fatos alegados por ela em petição inicial são verdadeiros. Então, o autor busca pelo reconhecimento do seu direito, diferente da fase de execução. No processo de execução, você quer garantir ou objetivar a concretização daquele seu direito já reconhecido, ou seja, é o cumprimento da obrigação que não foi realizada de forma voluntária por parte do réu. Dessa forma, você automaticamente está aplicando o direito ou aquele direito reconhecido por sentença à sua realidade. Ou seja, no processo de conhecimento, ao se ter uma sentença, o réu tem um prazo para pagar voluntariamente. E não havendo esse pagamento, a parte autora se torna a parte exequente, onde ajuiza o processo de execução através de um título executivo, que é a sentença, e lá ela vai pleitear pelo cumprimento daquela obrigação já garantida numa sentença. Lembrando que um título executivo judicial é a sentença e o título executivo extrajudicial é um cheque, um contrato, uma nota promissória. Então essas são as diferenças que eu trago para você hoje. Havendo dúvidas, me procurem, me perguntem, porque nós esclarecemos o assunto em relação àquilo que nós discutimos no judiciário no dia a dia. Então nós nos colocamos à inteira disposição, tá bom, pessoal? Antes de darmos continuidade, eu vou pedir para que você curta o vídeo, compartilha, se inscreva no canal Advocacia com Café. Assim, toda semana você terá um vídeo com conhecimento jurídico para agregar no seu dia a dia. E hoje, pessoal, assim como no vídeo passado nós falamos sobre o livro O Poder da Ação, eu estou fazendo reflexões em relação a esse livro do Paulo Vieira, porque eu entendi que é muito importante você tomar conhecimento das atitudes que você precisa ter no seu dia a dia. Falamos também no vídeo passado, você é o capitão da sua vida ou você é apenas um marinheiro aguardando ordens a cumprir ali em relação às tuas tomadas de decisão. No livro ainda, O Poder da Ação, eu li um trecho muito importante e bem bacana que fala a respeito da mudança de mentalidade, sobre a abundância de vida, fartura de vida, e eu quero compartilhar com vocês. Eu vou ler aqui com vocês e logo nós damos continuidade com a nossa interpretação e com aquilo que nós vemos de importante mencionar. Então, na página 26 do livro O Poder da Ação, nós temos um trecho importante onde o Dr. Anthony Portigliatti, que é amigo do Paulo Vieira, o autor do livro, ele mencionou uma frase bem importante e eu vou fazer a leitura e a gente vai falar um pouquinho a respeito desse trecho. Diz assim: certa vez estava um senhor em seu barquinho pescando. Pescou o primeiro peixe e no seu anzol ele era grande, era um tucunaré. Ele olha para o peixe, analisa bem e o devolve para o rio. Logo em seguida ele pega um grande tambaqui, com mais de 10 quilos. Novamente ele olha bem para o peixe, mede o tamanho dele e o devolve para o rio. O terceiro peixe que ele captura é uma pequena tilápia. Ele olha para ela com uma cara de satisfação, analisa e põe no cesto dentro do barco e novamente volta a pescar. E logo pega outro peixe grande e devolve para o rio. E mais uma vez ele pega um peixe pequeno e coloca no cesto dentro do barco. Vendo aquilo e não entendendo nada, um outro pescador se aproxima e pergunta ao senhor: "Ô amigo, não estou entendendo nada. Quando o colega pega um peixe grande, devolve para o rio. E quando pega um peixe pequeno, põe no cesto para levar para casa. Não é para ser ao contrário?" Ao que o pescador responde:
Sabe o que é? Lá em casa a frigideira é bem pequenininha e não cabem neles esses peixões. Vocês entenderam, gente? Então, esse pescador, ele pegava os peixes grandes, mas devolvia para o rio. E os pequenos ele colocava no cesto para levar para sua casa, porque a sua frigideira era pequena. Então, ele se baseava na frigideira dele. Por isso ele nunca tinha um pensamento maior, por isso ele nunca guardava o peixe grande no barco dele. Será que nós não estamos pensando assim muitas das vezes? Como que você pensa hoje? Eu vivo pensando em abundância de vida. E eu acredito que você também precisa pensar em abundância, em fartura, em constância, porque Deus tem o melhor para nós. Então, ao pensar sobre isso, é necessário que aumentemos a nossa frigideira, porque quando vem os peixões, você precisa pegá-lo e colocá-lo no seu cesto. Não se tratam de peixes pequenos, Deus tem coisas e obras maiores para vivenciarmos. Por isso, comece a expandir os seus pensamentos. Aumente o teu poder em relação aos limites que você impõe à sua vida. Às vezes nós limitamos o poder de Deus em nós, porque nós acreditamos que é apenas aquilo. É pequeno, porque a nossa frigideira é pequena. Porém, comece a pensar diferente. O peixe é grande, eu vou aumentar a frigideira. Então comece a confiar no seu Deus. O nosso Deus, Ele pode e vai cumprir todas as promessas nas nossas vidas. Assim eu finalizo esse capítulo 1, encerrando sobre isso, a abundância de pensamento, a abundância de vida. É preciso e na verdade é necessário, porque Deus nos deu uma vida para ser abundante e nada escasso. Então comece a mudar a sua mentalidade. A partir de hoje, tudo para você vai ser o melhor, o maior, vai ser separado e especialmente designado e encaminhado para você. Você acredita? Então diga um amém e vamos fazer a nossa leitura bíblica, tá bom? E aqui, para não perdermos o nosso bom hábito, eu vou fazer a nossa leitura bíblica que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo 25 e 26. O livro de Marcos, no capítulo que eu mencionei, fala sobre a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia. Já pensou? Nós que passamos por esses períodos sabemos o quanto é sofrido, o quanto é difícil, é árduo esses dias, é terrível. Mexe com o nosso psicológico, mexe com a nossa estrutura. Muitas pessoas, muitas mulheres, inclusive, acabam ficando doentes em razão de dores, de cólicas que passam durante esse período. Aí você já passou para imaginar 12 anos? E a Bíblia nos conta que ela sofreu 12 anos e ela gastou tudo que ela tinha nos médicos. Ela gastou e ela investiu tudo que tinha para recuperar a sua saúde. No entanto, não foi possível. Ela vivenciou tudo aquilo que era amargo na vida dela. Porque naquela época, a mulher que tinha essa hemorragia constante, ela tinha que ser separada. Ela não podia ter o toque de pessoas, porque senão outras pessoas entendiam que ela estaria ali tornando aquele que a tocou impuro. Ela passava por momentos de angústia, de aflição. Os pais deixaram, ela não tinha para onde voltar. A vida era terrível. Mas no capítulo 5, 26 e 27, ela teve uma mudança. Eu vou fazer a leitura aqui com vocês. E diz assim: estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, só piorava. Porém, tendo visto a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto. E aí é que tudo mudou, porque a partir do momento que ela tocou em Jesus, ela foi completamente curada. Ela estava limpa daquela doença que por 12 anos a sacrificou. Essa mulher e a nossa vida não é diferente. Muitas vezes
a gente escuta palavras, escuta testemunhos, escuta muitas situações onde as pessoas vivenciam momentos como esse, momentos de dor. Só que não é a questão de quantas vezes você ouviu falar sobre Jesus, mas sim o que você fez após ouvir falar sobre ele. Ela, a mulher do fluxo de sangue, ela já havia perdido a esperança. Porém, quando ela ouviu falar que havia um Cristo que poderia mudar a história da vida dela, assim ela fez. Ela ouviu passando no meio da multidão. Algumas pessoas falavam, volta outro dia. Esse não é o momento, mas para ela, aquele era o momento, a hora certa. E a hora dela, o momento dela aconteceu. Porque quando ela tocou no manto de Jesus, ela recebeu a cura, ela foi transformada. E além de ter sido transformada, ela recebeu um pai. Porque quando Jesus a chama de filha, ela diz, eu não sou filha de ninguém. Meus pais me abandonaram, eu não tenho amigos, eu não tenho parentes. Mas Jesus disse, fique em paz, a tua fé te salvou. Então que hoje você seja tocado por Jesus. Que hoje você receba aquela promessa que há muito tempo foi feita e nunca mais você tocou no assunto porque não aconteceu. Hoje eu estou aqui e essa mensagem tem endereço certo e você que está ouvindo sabe que é para você. O momento da cura é hoje. Normalmente, muitas pessoas quando escutam de um médico, mas isso é só Deus. Nós colocamos nas mãos do Senhor, mas parece que nós duvidamos dele. Porque dá a impressão que Deus não pode curar, não pode fazer. Então, quando o médico diz, é só Deus para fazer, a pessoa pensa, vou morrer. Não é verdade? Porém, quando Deus está no seu barco, quando Jesus está no seu barco, não importa a velocidade, o que importa é a direção. Nós estamos falando muitas vezes a respeito disso. Por isso, siga em paz. A sua fé te salvou. Em nome de Jesus, você está limpo. Eu quero te agradecer por permanecer conosco até o fim do vídeo e vamos para a nossa oração do dia. Senhor Jesus, mais uma vez aqui, Pai, nós nos colocamos de coração aberto, Senhor, falando sobre quem nós somos. Nós não temos nada, Jesus, nós não somos nada, mas assim nós te pedimos que a Tua graça continue nos acompanhando, porque não somos nada sem a Tua presença, não somos nada sem as Tuas promessas, não somos nada sem os planos que o Senhor nos prometeu. Permaneça, Senhor, com essa pessoa que escuta esse vídeo. Abençoa, dá vida, dá cura, dá restauração, dá restituição da família. Abençoa a vida financeira, Senhor. Faz prosperar, que todos possam ver que o diferente aconteceu, a novidade chegou e alcançou os de perto e os de longe, porque o Senhor é o Deus de mistério e é o Deus que trabalha a favor daqueles que te amam. E nós, desde já, te agradecemos. Obrigada mais uma vez por ter ficado conosco. Que Jesus esteja com você em todas as tuas tomadas de decisão e que os teus testemunhos sejam conhecidos por muitos. Um abraço e até semana que vem.